sobre o assunto da tarde da bênção, que é oração, né? Hoje nós vamos falar sobre a oração que cura, aumenta os dias sobre a face da terra e traz livramento. Ô pastor, essa oração é uma oração poderosa, né? Olha que oração poderosa, oração que cura, oração que traz cura. Mas é a oração que aumenta os seus dias sobre a face da terra. E é a oração que te dá livramento. E quem fez essa oração? Vamos abrir as nossas Bíblias lá no segundo livro de Reis, capítulo de número 20. Segundo livro de Reis, capítulo de número 20. Eu quero ler com os irmãos do verso 1 ao verso de número 7. É um texto bastante conhecido de todos nós, porque esta oração, nós meditamos sempre nela. Segundo Reis, capítulo 20, do 1 ao 7. Naqueles dias, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. Veio ter com ele então o profeta Isaías, filho de Amós. Ele disse: assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então virou Ezequias o rosto para a parede e orou dizendo: lembra-te, Senhor, peço-te, de que andei diante de ti com fidelidade, com inteireza de coração, e fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou muitíssimo. Antes que Isaías tivesse saído da parte central da cidade, veio a ele a palavra do Senhor dizendo: volta, Isaías, e dize a Ezequias, príncipe do meu povo, assim diz o Senhor, o Deus de Davi, teu pai: ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas, e eis que eu te curarei. No terceiro dia subirás à casa do Senhor. Acrescentarei aos teus dias 15 anos, e das mãos do rei da Síria te livrarei, a ti e a esta cidade, e defenderei esta cidade por amor de mim, por amor de Davi, o meu servo. Disse mais Isaías: tomai uma pasta de figos. Tomaram-na e a puseram sobre a úlcera, e ele recuperou a saúde. Senhor nosso Deus, é a tua palavra, fala conosco, em nome de Jesus. Amém, amém. Que oração poderosa esta oração de Ezequias. Mas que missão difícil, que missão dura essa missão de Isaías. Você já imaginou se Deus chegasse para você e dissesse assim: ó, fulano, vai lá e fala para o Beltrano que ele vai morrer, que ele está doente e ele vai morrer, né? Normalmente, né, você visita alguém que a pessoa está doente e você quer dar uma mensagem de alegria, né? Quer dar uma mensagem para ela de esperança, quer dar uma mensagem para ela de fé, né? Mas profeta não tem só essa missão, né? De levar mensagem de alegria, de paz, né? Profeta às vezes tem que levar essas mensagens tristes, e às vezes aqueles puxão de orelha que o Senhor manda dar para que haja mudança, transformação, né? Isaías saiu com essa missão do Senhor para ir falar com Ezequias, né? E ele foi, e ele transmitiu esta mensagem, né? Esta ordem ali para Ezequias. É interessante que a Bíblia não registra como é que foi esse diálogo dele, né? Mas ele simplesmente chegou, falou. Não diz também que Ezequias tenha reclamado alguma coisa com ele e tenha dito: ó Isaías, puxa vida, você é meu amigo, meu companheiro de ministério, companheiro de fé, está sempre aqui comigo, convivendo, eu tenho sempre ouvido as tuas mensagens, né? Aliás, eu gosto muito dos teus ensinamentos, gosto muito das tuas instruções, né? Eu pensei que você fosse mais meu amigo, e você vem agora trazer uma mensagem ruim para mim, uma mensagem de morte? Poxa, eu pensei que você fosse profeta para profetizar a bênção.
E não para profetizar a morte, não para profetizar a tristeza para a minha vida. Mas não tem essa conversa de Isaías com Ezequias ali. Tem então somente que o Senhor deu a mensagem, Isaías chegou e falou: Ezequias, nem vou ficar por aqui, porque é muito triste. Se eu ficar por aqui, eu vou ficar chorando com você. Então eu vou entregar a mensagem e vou embora. Eu vou embora chorando, mas eu também vou embora, porque não é uma mensagem boa para se dar. Aí então Isaías entrega a mensagem para ele e com certeza saiu de lá as lágrimas, né? Saiu de lá as lágrimas, mas era o que o Senhor tinha mandado dizer a ele. Então ele foi e entregou. E Ezequias, então, amados irmãos, não sai em busca de algo que possa mudar a realidade da qual ele está vivendo. Ele não se desespera em procurar um outro profeta, uma outra pessoa que pudesse dar uma mensagem diferente para ele. Nem chamou alguém lá do palácio para dizer: olha, será que não tem um tratamento que possa ser feito comigo? Será que não tem algo diferente que possa acontecer na minha vida? Porque Isaías me disse isso. Não. Na hora em que ele recebeu a mensagem de Isaías, a Bíblia registra que Ezequias não foi para outro lugar senão para a presença do Senhor, o nosso Deus. Ele não pensou em outra coisa a não ser estar na presença de Deus. O Senhor não foi a segunda, a terceira opção de Ezequias. O Senhor foi a primeira opção de Ezequias naquele momento. Quantas vezes na nossa vida nós temos tantas coisas para resolver e as nossas opções são várias. Nós temos lá, né, uma lista, né, de opções para nós, para depois, em último lugar, bom, agora como não tem mais jeito, agora então eu vou para a igreja. Agora então, como não tem mais jeito, eu vou buscar ao Senhor. Agora, como não tem mais jeito, eu vou procurar o ministério de oração. Agora, como não tem mais jeito, eu vou procurar o movimento nacional de oração para que os irmãos estejam orando pela minha vida. Para Ezequias, né? No topo da lista estava ali. Primeiro que ele foi buscar foi Deus. Na sua vida, Deus também tem estado em primeiro lugar? A Bíblia já diz: buscar, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Às vezes nós queremos buscar as coisas primeiro e queremos obter as coisas para depois buscarmos ao Senhor. Nós queremos primeiro as bênçãos. Primeiro nós queremos os milagres para depois Deus. E a Bíblia nos ensina que é diferente. Nós primeiro devemos buscar a Deus. Quem tem Deus tem tudo. Quem tem Deus tem tudo. Agora, quem tem algumas coisas, não tem tudo, tem algumas coisas. Mas quem tem Deus, tem tudo. Então, nós precisamos aprender isso aqui com Ezequias. Primeiro, buscar a Deus em primeiro lugar na nossa vida. Independente da situação, independente do que seja, Deus precisa estar em primeiro lugar na nossa vida. E esta oração aqui de Ezequias é uma oração de poder, é uma oração forte. Você já ouviu falar de oração forte, né? Oração de poder, né? Será que existe, né? Que oração que é essa aqui que Ezequias fez? Será que é uma oração de uma fé grande, né? Às vezes nós ficamos pensando nisso, não? Mas vamos lembrar aqui aos irmãos que não existe oração poderosa e nem oração forte. Existe a oração que é feita ao Senhor em o nome de Jesus. E não existe também fezona. Não existe fé grande. Existe a fé em Cristo Jesus. Eu não sei se os irmãos vão conseguir enxergar, né? Mas eu vou mostrar daqui só para os irmãos terem uma ideia. Jesus falou: se você tiver fé do tamanho de um grão
de mostarda. Eu tenho aqui 3, 6, 9, 12, 15, 18, 22 sementes de mostardas. Mostarda. Está aqui, ó, nesse papel, ó. Está aqui, ó. Olha o tamanho da semente, você nem está enxergando. Tem aqui essa semente de mostarda. O que Jesus está querendo dizer com isso? Que você não precisa ter uma fé enorme. Fé é fé. E só para a gente entender, se for do tamanho de um grão de mostarda, faz maravilhas. Então, amados irmãos, o que nós aprendemos na palavra do Senhor nosso Deus é para que a gente entenda que isso é realidade para mim e é realidade para você. E pode ser realidade para a pessoa mais humilde, mais simples que exista por aí. Desde aquele juiz que está sentado lá na sua cadeira, daquele médico que está naquele hospital famoso, aquele agricultor humilde que está lá no campo e que nunca teve oportunidade de frequentar e se formar. A oração dele é do mesmo tamanho da oração do juiz e do médico. A fé dele é do mesmo tamanho da fé do juiz e do médico. Porque a fé não existe tamanho, é para aqueles que creem, é para aqueles que confiam, é para aqueles que buscam ao Senhor, o nosso Deus. E a oração pode ter as palavras mais lindas que você imaginar. Pode-se colocar os maiores adjetivos e os mais belos adjetivos para Deus. Não vai ser diferente daquela pessoa humilde e simples, não é? Usando aqui a figura do Bartimeu, que diz tão somente assim para Deus: Senhor, tem misericórdia de mim. E em meio a todas aquelas pessoas que ali estavam, Jesus ouviu aquela oração mais simples: Jesus, tem misericórdia de mim. Tem alguma oração mais simples que essa? Jesus, tem misericórdia de mim? Pode existir. Mas foi essa simples oração que Jesus ouviu. Uma oração muito estranha, né? Daquela mulher que tinha um fluxo de sangue, né? Que oração mais estranha? Se eu tocar, eu vou ser curado. Se eu tocar, eu vou ser curado. Que oração mais estranha? Mas ela estava orando e crendo em Jesus, e crendo na presença de Cristo Jesus, e crendo no toque de Jesus, né? No toque em que ela dava ali nas vestes de Jesus, e no toque da presença de Jesus na sua vida. Isso aconteceu, que Jesus falou: eu senti que saiu virtude de mim. Então nós precisamos entender, amados irmãos, que Jesus precisa estar em primeiro lugar na nossa vida. Não deixe, não coloque outra coisa, vá primeiramente no Senhor e sossegue o seu coração no Senhor, como nós ouvimos aqui no início a palavra aqui da Edilene. Senhor, Ele é soberano, Ele é o Senhor, Ele pode todas as coisas na nossa vida. Então, em primeiro lugar, Jesus. Fé não é a fé do seu irmão, nem a fé daquela pessoa que você conhece, porque você já viu ela orando, e ela falando em línguas, né? E ela pregando, e você acha tão bonita aquela fé daquela pessoa, da maneira que ela ora. Mas Deus gosta de ouvir a sua oração do jeito que você ora, porque Ele te ama, e Ele te tem em consideração como você é, como Ele te fez. É dessa oração que o Senhor quer ouvir. E é através da fé que você tem. Não é a fé da outra pessoa que o Senhor quer falar com você. É através da sua fé. E aí, amados irmãos, então somente na oração de Ezequias que nós aprendemos aqui. Então virou Ezequias o rosto para a parede e orou ao Senhor. Virou o rosto para a parede. Onde ele estava, ele se virou
para a parede. Ele estava ali na cama, e ali na cama ele conversou com o Senhor, o nosso Deus. Quantas pessoas que acham que precisam, sair para ir em tantos lugares para conversar a Deus? E a palavra do Senhor nos diz: se disserem para você que Jesus está lá, que Jesus está lá, que Jesus está ali, cuidado. Mas tem pessoas que precisam e que vão em muitos lugares à procura de Jesus, para encontrar-se com Jesus. Mas não adianta, você pode ir onde você quiser. Se você estiver procurando Jesus, você pode ir onde você quiser, que você não vai encontrá-lo. Mas agora, se você, no lugar onde você estiver, você se humilhar na presença de Jesus, aí, ali, Ele estará. Ele diz: onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estarei no meio deles. Você não precisa estar no meio de uma multidão. Você não precisa estar com muita gente. E onde estiver 2 ou 3 ali, eu estarei no meio deles. Jesus, quando nos ensina a respeito do momento de oração, Ele diz: olha, vai lá no teu quarto e fecha a tua porta, e ali, em secreto, só você e Deus, e o Senhor vai ouvir a sua oração. Então não é o lugar, mas é como você se coloca na presença de Deus. Aqui nós vemos de rosto na parede, Vamos lembrar de rosto na parede. Você já ficou alguma vez? Às vezes sua cama não é na beira da parede, Mas você já ficou assim na beira da parede, com o rosto encostado na parede? Isso já aconteceu, Quando você está triste, o que é que você faz? Eu já fiz isso, eu estava triste, deita lá na cama e vai e encosta lá no cantinho, lá na parede, com o rosto assim no buraquinho da cama, lá na parede, e chora, E ali chora, e ali você se derrama, e ali você fala das suas amarguras, das suas tristezas, E foi isso que Ezequias fez, colocou o rosto dele lá na parede. Isso em sinal de humildade na presença de Deus. Isso em sinal de confiança e de fé no Senhor, o nosso Deus. Como Elias fez lá em 18:42, em 2 Reis 18:42, que ele se coloca de rosto entre os seus joelhos, nas pernas, e o rosto lá em terra. E ele fala para o seu servo: sobe lá e vê se já está vindo a chuva. E o seu servo fica, sobe e desce, sobe e desce. Agora tem uma nuvem do tamanho da mão de um homem. Ele diz: então agora corre que a chuva está vindo. Mas como que Elias conseguiu esta bênção da chuva sobre a terra? Colocando o seu rosto entre os seus joelhos e o seu rosto lá no pó da terra, como Ezequias fez. A oração, amados irmãos, da cura, do aumento de dias, do livramento, é esta oração em humildade na presença do Senhor nosso Deus. Essa é a oração que o Senhor ouve. Essa é a oração que traz cura para as nossas vidas. E eu digo que traz cura, sabe por quê, amados irmãos? Porque veja bem lá no versículo 7: tomai uma pasta de figos, e tomaram-na e a puseram sobre a úlcera, e ele recuperou a sua saúde. Onde é que você já ouviu falar que alguém estiver com câncer, estiver com uma ferida, põe pasta de figo que sara? Não é a pasta de figo, é a oração de Ezequias. Essa oração é humildade que o curou. Essa oração de humildade que o curou. E, amados irmãos, ele se virou lá no canto, chorou muito lá na presença do Senhor nosso Deus, e ele orou. E ele disse: lembra-te, Senhor. Lembra-te, Senhor. Lembra de mim, Senhor. Lembra, Senhor, de como eu tenho andado, de como eu tenho buscado, como dizendo: Senhor, tem misericórdia de mim. Eu sou o Senhor, o teu servo. Eu sou o Senhor, aquele que tem buscado a sua presença. E é assim que nós precisamos também estar na presença do Senhor e dizer: Senhor, eu sou teu servo, Senhor. Eu estou aqui como servo teu, tem misericórdia de mim. Ouve, Senhor, meu Deus, ouve, Senhor, e atende a minha oração. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim.
é um clamor com profundidade, um clamor lá do íntimo do nosso coração, um clamor que sai lá das nossas entranhas. Esta é a oração que nós precisamos aprender a fazer, amados irmãos, e não aquela oração por desencargo de consciência, mas essa oração que sai lá do nosso íntimo, demonstrando sim a nossa sede, a nossa necessidade e o nosso desejo da presença do Senhor, o nosso Deus. Você tem orado dessa forma? Você tem conseguido orar dessa forma? Essa oração de desejo da presença de Deus, essa oração de estar na presença do Senhor, de reconhecer ao Senhor nosso Deus, e era essa oração com lágrimas. Mas pastor, todas as vezes a gente tem que chorar na presença de Deus? Irmãos, nós somos seres humanos e somos todo emoção. E por que muitas vezes nós vamos orar e nós não manifestamos as nossas emoções diante do Senhor nosso Deus? Por que muitas vezes as nossas lágrimas, elas rolam no silêncio, elas rolam diante de pessoas, mas elas não rolam diante do Senhor, o nosso Deus? Esse derramar lágrimas na presença do Senhor é demonstrar-se o nosso sentimento diante de Deus, e a nossa confiança diante do Senhor, e o nosso carinho pelo Senhor, e o nosso respeito pelo Senhor, e o nosso temor pelo Senhor, o nosso desejo de dizer para o Senhor: olha, me acorde porque eu preciso do Senhor. Deus é um Pai de graça, de poder e de misericórdia, e Ele não resiste um coração quebrantado. Ele não resiste o choro de um filho, o choro de uma filha. Abra o seu coração, se rasgue na presença do Senhor nosso Deus, com sinceridade de coração, mostrando realmente a Ele a sua necessidade. Jeremias 29, ele diz: buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Não pode ser uma metade do coração, a outra não, tem que ser de todo o coração, tem que ser de todo o sentimento, né? Tem que ser daquela forma que você abre realmente os seus lábios, você clama e você busca. Se você tiver com vontade de gritar, você grita, né? Se você tiver com vontade de chorar, você chora. Se você tiver com vontade de sorrir, você sorri. Mas você é toda emoção na presença do Senhor nosso Deus. Às vezes nós vemos muito isso, né? E às vezes tem um pouquinho de exagero realmente, né? Nas igrejas pentecostais tem algumas pessoas até que acham demais, que eles, né, se lançam na presença do Senhor nosso Deus de uma maneira que às vezes é um exagero. Mas nós precisamos aprender a fazer isso, né? Nos lançar na presença do Senhor com toda a liberdade, né? E dar aquele abraço no Senhor e chorar ali, realmente derramar as nossas lágrimas na presença do Senhor. Lágrimas muitas vezes de tristeza por aquilo que está acontecendo, lágrimas muitas vezes de desespero por aquilo que nós não aceitamos e não queremos, né? Mas nós temos que fazer isso na presença do Senhor. Mas lágrimas também de alegria por aquilo que Deus tem nos concedido, pela forma como Deus tem nos abençoado. Buscar-me-eis e me achareis de todo o vosso coração. E amados, aí o Senhor diz depois dessa oração, o Senhor diz para o profeta: vai lá e fala para Ezequias que eu vou dar mais 15 anos de vida para ele. Você tem mais 15 anos, Ezequias, pela frente. E além de dar esses 15 anos, vou aumentar a sua vida em 15 anos. Por isso que é a oração que aumenta os nossos dias sobre a face da terra. Creia, Deus aumenta também os seus dias sobre a face da terra. Deus pode fazer isso. Deus faz isso na vida dos seus servos. Porque Ele tem prazer. Ele tem alegria na vida dos seus servos, em atender, em socorrer. E Ele aumentou 15 anos na vida de Ezequias. E depois Ezequias não tinha pedido, mas essa é a oração do livramento. Por quê? É porque o Senhor disse para Isaías dizer para ele também, né? Que Ele daria livramento também para ele. Versículo 6: e acrescentaria aos seus dias 15 anos, e das mãos do rei da Síria livraria a ti e esta cidade, e defenderei essa cidade por amor de mim e por amor de Davi, meu servo.
é oração de livramento. O Senhor não somente ouviu a oração de Ezequias e o curou, mas o Senhor lhe deu mais 15 anos de vida e o livrou das mãos do rei da Síria. Deus também quer lhe conceder cura. Deus também quer lhe conceder anos de vida. E Deus também quer lhe conceder livramento do seu inimigo. Mas, pastor, qual é o inimigo? Que inimigo eu tenho hoje? Os nossos inimigos hoje, né, são aqueles problemas que nos afetam. Nós não temos o rei da Síria para nos atormentar, mas nós temos os problemas que nos afetam no nosso dia a dia. E o Senhor nos dá livramento de todos eles. E até daqueles reis da Síria, né, que querem nos incomodar. São pessoas mesmo, né, que querem nos incomodar. Deus dá um jeitinho neles também. Entrega para o Senhor, que Deus dá um jeitinho. Faz igual Paulo fez, né? Ô Senhor, tem aqui Meneu e Alexandre, tem me dado muito trabalho, mas ó Senhor, eu entrego para o Senhor. O Senhor cuida deles. E o Senhor cuida. Pode ficar sossegado, que o Senhor dá jeitinho neles, né? Eu vou livrar você das mãos dos assírios. E o Senhor livrou mesmo. E eu não quero nem saber o que o Senhor fez com o rei da Síria, né? Eu não quero nem saber o que o Senhor vai fazer com aqueles que nos atormentam. Mas, Senhor, dá um jeito neles. Quando nós oramos e confiamos e colocamos nas mãos do Senhor, Ele ouve o nosso clamor. Então, para você, meu irmão, minha irmã, que está ouvindo essa palavra nessa tarde, é a sua fé, é através da sua fé. Não existe fé maior que a sua, é a sua fé, né? Por isso você pode estar crendo que você vai fazer e orar com a sua fé. A sua oração é a sua oração. Não existe oração de poder, oração poderosa. É a sua oração que existe no nome de Jesus. É a mais poderosa de todas as orações. É a sua oração em nome de Jesus. Creia nisso. Você não precisa de buscar em lugar nenhum. Ore tão somente. Se você precisar de ajuda em oração, peça para alguns irmãos orar. Mas não fique acreditando nas orações dos outros. Creia na oração que você tem feito. Mas faça essa oração como Ezequias fez. Onde você se curva, onde você está. E você se humilha onde você está. E com muita humildade e sinceridade no seu coração, você se coloca diante do Senhor nosso Deus. E ali você pede as misericórdias do Senhor nosso Deus. E ali você diz quem você é diante de Deus. Ezequias diz: Senhor, eu sou o teu servo, eu tenho procurado, Senhor, andar com integridade na tua presença, Senhor. Olhe para mim, Senhor, tem misericórdia, eu sou o teu servo, reconheça-me, Senhor. Peça e clame ao Senhor nosso Deus. Derrame também as suas lágrimas. Não tenha medo de chorar na presença do Senhor nosso Deus. Melhor coisa que você pode fazer, melhor lugar para você derramar as suas lágrimas é na presença do Senhor, o nosso Deus. Faça isso com muita liberdade. E ore como Ezequias. E veja a cura chegar. E veja os dias seus aumentarem. E a alegria tomar conta dos seus dias. E veja Deus dando um jeito nos seus inimigos. Porque Ele cuida de você. Amém? Feche teus olhos. Vamos orar ao Senhor. Senhor, nós temos ouvido a Tua palavra e queremos, ó Deus, orar, Senhor Deus, a oração da fé, no nome de Jesus. Queremos orar, ó Deus, esta oração, Pai, que chega até o Teu trono de graça, com humildade, com reverência, reconhecendo a sua soberania, o seu poder, a sua majestade, a sua glória, e dizendo, Pai, quem nós somos na Tua presença, Senhor. Somos Teus servos, Senhor, somos Tua serva, Senhor. E fazemos isso, Deus, com integridade de coração, Senhor, porque só o Senhor é o nosso Deus, Pai. Não tem bem nenhum nessa terra, Senhor. Não temos mais ninguém, Senhor, na nossa vida,
senão o Senhor, o nosso Deus. Por isso, ó Deus, nós clamamos e derramamos, ó Deus, diante do Teu altar, Senhor Deus, a nossa vida. Derramamos diante do Teu altar, Senhor Deus, as nossas lágrimas, porque sabemos, Senhor, que o Senhor é o nosso refúgio, que o Senhor é a nossa fortaleza, que o Senhor é o nosso Deus, em quem nós alcançamos graça, em quem nós recebemos milagres e em quem está a nossa salvação por intermédio do nome de Seu Filho Jesus Cristo. Ó Deus Todo-Poderoso, Senhor, dá-nos, ó Deus, esta confiança, dá-nos, ó Deus, esta fé, dá-nos, ó Deus, essa dedicação, dá-nos, ó Deus, essa entrega, dá-nos, ó Deus, essa humildade para orarmos, ó Deus, a oração que Ezequias orou, Senhor. E que venha, Senhor, sobre nós a Sua maravilhosa graça, Senhor. Que venha sobre nós, ó Deus, o Seu poder. Que venha sobre nós a manifestação da Sua glória, Pai. E a cura nos alcance, Senhor, e nós temos saúde plena, Senhor. E também, ó Deus, Pai Todo-Poderoso, a Tua bênção da vida e abundância nos alcance, e nós temos nossos dias aumentados sobre a face da terra. E a Tua bênção, ó Deus, nos alcance, Senhor, e nós sejamos livres, Senhor Deus, de todos aqueles que nos perseguem, de todos aqueles que não querem nos ver pelas costas, de todos aqueles que têm intentado mal contra nós. O Senhor nos dá livramento de todos eles, Pai. Nós oramos, Senhor, em nome de Jesus. Aleluia, Pai. Amém, Senhor. Amém. Amém.